bom, descobri que tenho TDAH ou tenho sintomas e tô querendo tratar isso. E aí, o que eu faço? Procuro quem? Recorro ao quê? O que eu faço? Carol, me ajuda? Vê nesse vídeo que eu vou te ensinar. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Responde. E esse vídeo, o tanto que vocês pediram pra mim lá nas caixinhas dos stories do Instagram, pedindo: Carol, como que trata TDAH? Eu tenho TDAH, não tenho TDAH, o que eu faço? Bom, vamos lá que eu vou explicar nesse vídeo. Primeiro, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já dá aquele like, se inscreve e corre pro meu Instagram que eu posto bastante conteúdo por lá. Bom, gente, primeira coisa de tudo. Se eu tenho o TDAH, se eu já fui diagnosticado por um psiquiatra ou pela avaliação neuropsicológica, eu posso fazer a terapia voltada pro TDAH. Agora, se eu não sei que eu tenho TDAH diagnosticado com laudo, o que eu preciso fazer? Primeira coisa de tudo, você pode, dependendo dos seus sintomas, obviamente, você pode procurar um médico, psiquiatra. Ele pode te dar um remédio, mas olha, gente, vou confessar um negócio pra vocês. É muito comum o psiquiatra ele fazer o encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Às vezes a pessoa ela acha que tem o TDAH, mas ela não tem. Ou às vezes o nível é tão intenso que a gente precisa investigar, e somente na avaliação neuropsicológica, os níveis, dos prejuízos funcionais que essa pessoa tem em relação ao TDAH. Essa informação aqui, depois tem mais essa aqui e mais essa aqui. Eu vou guardar na memória, Então, se você for procurar o médico psiquiatra, pode ser que ele não te indique uma medicação já de imediato. Ele vai querer que você faça a avaliação neuropsicológica. Agora, eu não quero procurar o médico psiquiatra. O que eu posso fazer? Você pode procurar um neuropsicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação é quando a gente vai aplicar uma bateria de testes em relação aos prejuízos funcionais que você tem na sua vida, que já tem vídeo aqui no canal que eu explico como que funciona uma avaliação neuropsicológica. Só que, gente, eu entendo que às vezes tem algumas pessoas que por condição financeira, porque a avaliação neuropsicológica ela é um pouquinho mais cara. Então eu posso fazer a avaliação neuropsicológica ou eu já posso fazer diretamente uma terapia voltada para TDAH. Então, o que a gente vai fazer nesse tratamento? Primeira coisa de tudo, eu preciso saber a anamnese desse meu cliente. O que é uma anamnese desse cliente? Eu preciso saber histórico escolar, quais são os prejuízos funcionais na vida dele, no trânsito, sexual, social, familiar, conjugal, financeiro, acadêmico, todos os trâmites, as variáveis ambientais que esse cliente tem ao longo da vida e no dia a dia, para a gente poder identificar de fato o que a gente vai trabalhar. Então, a terapia voltada para TDAH, a gente não faz a bateria de testes, só se esse cliente quiser. Então, esse cliente ele pode fazer a avaliação neuropsicológica, que é uma bateria de testes que a gente vai aplicar somente para diagnosticar o TDAH e vai enviar o laudo para o psiquiatra. Então, depois que a gente fizer isso, cabe ao cliente se ele quer continuar na terapia ou iniciar a terapia com foco em estratégias comportamentais para melhorar os prejuízos funcionais que esse cliente tem aí ao longo da vida, os seus problemas no cotidiano e na rotina como um todo. Então, como que funciona o tratamento em específico? Ele é personalizado, ele é individualizado. Não existe um protocolo X. TDAH é assim que funciona? Não, porque dentro do TDAH a gente tem vários aspectos. Primeira coisa de tudo, qual é o nível dessa pessoa? É só desatenção? É só hiperatividade? É desatenção com hiperatividade? Primeira coisa de tudo, quais são os maiores prejuízos que essa pessoa tem? Por que ela está procurando a terapia para o TDAH? Ela está indo muito mal no serviço?
o marido não tá aguentando mais os esquecimentos dela, ela não tá pagando conta no dia, ela tá perdendo compromissos porque ela esquece. Então, qual é a demanda principal que esse cliente está procurando terapia com foco no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou impulsividade? Por isso que a gente personaliza o tratamento. Agora, cabe ao cliente também, se ele quiser começar a terapia e, em paralelo, depois fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas o correto e o normal é sempre eu fazer a avaliação neuropsicológica antes, aí sim eu tendo todo o laudo bonitinho, quais são os meus prejuízos, os níveis, quais são as minhas maiores dificuldades, a gente personaliza a terapia. Bom, se você não sabe, eu também sou neuropsicóloga, então a avaliação neuropsicológica é muito legal quando o cliente ele começa a fazer comigo e aí sim a gente já inicia a terapia. Ou o que às vezes acontece, o cliente ele está fazendo terapia com algum psicólogo que não é especialista na área, ele precisa fazer a avaliação neuropsicológica. Aí tudo bem, ele pode fazer a avaliação neuropsicológica comigo e aí depois ele retorna para o terapeuta ou cabe ele a querer continuar o tratamento com alguém especialista na área que é o tratamento e diagnóstico de TDAH. Então tem todas essas maneiras, tá, gente? O que eu sempre friso para os meus clientes, as pessoas que me procuram o TDAH ele é muito amplo, né? Então a gente consegue avaliar vários fatores, né? Desatenção, hiperatividade, impulsividade, esquecimento, falha na memória. Nossa, gente, é tanta coisa que eu não preciso ter o DSM inteiro. O que é o DSM? É a famosa bíblia, né, dos transtornos mentais, que a gente vê quais são o mínimo de sintomas que aquele cliente tem pra gente poder, de fato, fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico em si é uma bateria de testes. Então eu tenho teste que eu vou aplicar para saber a memória, raciocínio, psicomotricidade, inteligência. Gente, é tanta coisa, por isso que se chama bateria de testes. Então se você procura uma terapia para saber se você tem TDAH ou não, você pode. Inclusive tem clientes que fazem terapia comigo para fazer simplesmente para saber se tem um diagnóstico ou não. Mas é na avaliação neuropsicológica que a gente consegue saber detalhes, a riqueza, saber item por item, ponto por ponto, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas. Ai, Carol, eu consigo na terapia aplicar alguns testes? Consegue, mas são coisas, gente, totalmente diferentes. É igual você ir num cabeleireiro e você querer pintar, mas ele não pinta, ele só corta. Entende? É mais ou menos essa diferença. Você quer ir numa manicure, fazer uma unha em gel, mas ela não tem os materiais específicos. É mais ou menos isso. Então, não adianta eu querer fazer uma terapia com foco em diagnóstico e ou tratamento para TDAH se aquele psicólogo não é especialista na área. Então, o psicólogo que vai saber desses transtornos mentais, ele precisa ter uma especialização em transtornos mentais, psicopatologia, saúde mental, neuropsicologia, que é o meu caso, que aí sim ele vai conseguir fazer o diagnóstico clínico. Então, gente, uma coisa muito importante é, não adianta eu me rotular. Ah, tá, beleza, eu tenho então TDAH. Tá, e o que eu faço com isso? Porque muita gente, às vezes, procura a avaliação neuropsicológica só para saber se tem ou não tem. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Não adianta nada eu descobrir se eu tenho ou se eu não tenho TDAH. O que eu vou fazer com essas informações? Então, às vezes, é válido eu fazer uma avaliação neuropsicológica completa, mas a psicoterapia logo em seguida. Ai, Carol, não quero fazer avaliação neuropsicológica, eu quero já, de fato, mudar os meus comportamentos problema. Não adianta eu ir direto para uma terapia se eu não sei quais são os meus problemas. Eu preciso de uma avaliação neuropsicológica. Então, é muito importante você se consultar com um profissional da área, seja neuropsicólogo, psicólogo, comportamental, ou algum que seja especialista na área, ou psiquiatra ou neurologista. Normalmente, se você tem TDAH, supõe que tem alguns sintomas, não é o neurologista que você vai procurar, é o psiquiatra ou o neuropsicólogo. O que é o neuropsicólogo? É a pessoa que fez a faculdade de psicologia e se especializou em neuropsicologia. E o psiquiatra é a mesma coisa. O psiquiatra, só que a única diferença é que ele fez a faculdade de medicina. Ele se especializou
na residência em psiquiatria. Então, a diferença aí do psiquiatra, que inclusive já tem vídeo aqui no canal que eu explico, nada mais é do que o psiquiatra ele vai receitar ali uma medicação e o psicólogo ele vai te ajudar com algumas mudanças de condutas comportamentais para suas queixas, para suas demandas, para suas dificuldades. Então, o tratamento de TDAH nada mais é do que a gente vê, então, a dificuldade que aquele cliente me apresenta, eu posso indicar a avaliação ou diretamente a terapia, vai depender muito de caso para caso, mas é importante você saber, só o laudo não me define. Eu preciso me aprofundar, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver como pessoa para melhorar, obviamente, todas as minhas demandas e as minhas condutas comportamentais, problemas que o TDAH apresenta. Como que funciona o tratamento se a pessoa começou então a fazer a avaliação? Então ela começa a avaliação, depois que a gente finaliza ela consegue fazer a terapia. Se ela começa a terapia primeiro, nada impede de eu aplicar alguns testes, mas lembrando que são serviços diferentes. A gente pode inclusive aplicar alguns testes, mas parar a terapia ou fazer em conjunto a terapia da avaliação. Por quê? Porque a avaliação neuropsicológica a gente não conversa, não é terapia, é só aplicação de teste. Enquanto a terapia, eu preciso escutar o meu cliente, eu preciso ouvir o relato verbal, né, o relato comportamental dele, para aí sim eu preparar uma rotina, ensinar a ele fazer e colocar as coisas em práticas do que a gente aprendeu em consultório. Então ele tem dificuldades em pagar conta, ele sempre esquece. Ele tem dificuldades em lembrar de tomar remédio. Ele escuta, mas não presta atenção. Ele não tem um raciocínio muito rápido. Tudo bem. Quais são as dificuldades que ele apresenta no dia a dia? Aí sim eu vou ensinar as estratégias comportamentais. Então eu quero que nesse vídeo fique muito claro para vocês, gente, a diferença de terapia e a avaliação neuropsicológica para pessoas com TDAH. Eu posso fazer os dois, como eu posso fazer um ou outro, mas a terapia é fundamental. E só a terapia não vai me trazer os prejuízos funcionais. Eu preciso da avaliação. E só a avaliação não me define. O que eu vou fazer com esse laudo? Eu preciso ter mudança de comportamento. Quem que vai me ajudar? A terapia. Combinado, pessoal? Espero que de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham entendido essa diferença da avaliação neuropsicológica para uma terapia de pessoas que têm TDAH e como que trata, enfim, o TDAH. É claro, gente, que nesse vídeo eu não consigo dar muitos detalhes, porque como eu falei, cada caso é um caso. Cada demanda, cada queixa, cada ser humano é uma pessoa diferente que vai sentar no meu sofá ou que eu vou falar ali online com ele, tá? Mas já adianto que sim, é possível fazer a avaliação neuropsicológica online, a aplicação de testes, enfim, não há problema algum em relação a isso, ok? Só entrar em contato, mandar mensagem, aí na minha tela vai aparecer os meus contatos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, dá um like e corre para o meu Instagram, que eu posto bastante conteúdo de TDAH por lá, tá bom? Dúvidas, já sabem, só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Primeiro, se você é Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, né? Não esquece de me seguir aqui no YouTube, se inscreve no canal, que é a mesma coisa, né? E aí,